O Teatro Bolshoi é o maior teatro da Rússia e também o teatro mais famoso. Seu prédio, construído há mais de 200 anos, várias vezes foi reconstruído e restaurado. Mas na sua história nunca houve uma reforma tão grande como esta. Após a decisão sobre a reforma do Teatro Bolshoi ser tomada, o governo começou a fiscalizar a infraestrutura do prédio e de prédios ao seu redor. Nesse momento, foram descobertas inúmeras rachaduras e deslizamentos de terra em fundações do prédio. Durante 6 anos, de 2005 a 2011, os construtores restauraram as fundações do teatro que foram quase destruídas. Refizeram a cobertura do palco principal, restauraram os interiores, inclusive as tapeçarias da época do reinado de Catarina II, mosaicos originais e afrescos e pinturas. Apenas para a decoração das salas de gala foi utilizada cerca de 50 quilos de ouro folheado. Atualmente, o Bolshoi é um mecanismo complexo, onde tudo se mexe, se move e se articula apenas acionando um botão ou alavanca. Por que o palco histórico do teatro é chamado móvel? Como os elementos de cenografia que pesam muitas toneladas aparecem no palco em apenas alguns minutos? E para onde levam os túneis no subsolo do Teatro Bolshoi? Palco histórico do Teatro Bolshoi. Meia-noite. Mas no palco o pessoal está preparando a cenografia para a próxima peça. Agora está sendo montada a cenografia da peça A Noiva de Kizar. O pessoal pendura os elementos cenográficos de tecido. Eles estão pendurados nos tubos de metal com a ajuda de um nó simples. Antes da reconstrução do Teatro Bolshoi, qualquer nova peça no palco literalmente era um desafio para os diretores, decoradores, instaladores e para os técnicos de iluminação. E não estamos falando somente de ambição criativa e responsabilidade pelo público, mas estamos falando principalmente sobre a segurança do público. Como colocar os elementos cenográficos que pesam várias toneladas no palco que literalmente respira sob os pés dos atores e dançarinos. Hoje, no palco principal do país, erguem-se palácios e navios em tamanho real. Apenas alguns minutos foram necessários para que todos os tubos movimentassem as estruturas metálicas. Cada tubo pode segurar 1 tonelada. Pontes e refletores especiais controlam a subida e descida da iluminação e equipamento de som. Durante as apresentações, toda essa cenografia complexa se movimenta com a ajuda de guincho. O 34º e o 44º tubo vão para cima. Sim, eles vão sim. E isso é uma espécie de centro de administração, de onde todo equipamento complexo de palco é administrado. A tela exibe todos os mecanismos envolvidos, a partir de elevadores enormes até leves refletores. Tudo que o público vê no palco, todos os movimentos, os elementos cenográficos, tudo é administrado aqui. Agora estou vendo o diagrama onde, de fato, dá para ver, bem, mostra o que foi selecionado, que equipamento, que tubos, que refletores. E, de fato, ele permite avaliar visualmente a altura dos elementos cenográficos já selecionados. A velocidade, tá bom. A velocidade e também localização. Bom, nós estamos agora na plataforma que sobe e desce, são 7 no total. O que quero dizer é que cada plataforma sobe e desce de forma sincronizada ou individual. No palco histórico, há 7 plataformas que sobem e descem. Existem 2 níveis em cada plataforma. Isso possibilita que os assistentes troquem a cenografia e o nível do palco. O palco pode ser plano, com variações de ângulos, ou palco de balé. O ângulo de inclinação é de 4 graus, e também com degraus. Para que o palco mude de palco de ópera para palco de balé e vice-versa, o operador precisará apenas de 10 minutos. E tem mais. A cenografia pode ser montada em salas subterrâneas, que ficam em uma profundidade de quase 30 metros. Em um dos 5 níveis, com a cenografia pronta para ser usada, sobe exatamente na hora do intervalo. Isso é um closet subterrâneo, como é chamado este quarto. Aqui são guardados elementos cenográficos de tecido. Com a ajuda de potentes guinchos, o nível necessário se eleva até o nível do palco.
Todos os níveis subterrâneos estão ligados com elevadores de carga. Nesses elevadores, os funcionários sobem ou descem com as roupas e adereços que estão guardados no teatro. Hoje parece que o Teatro Bolshoi sempre foi muito moderno e bem equipado tecnicamente. Mas ainda alguns anos atrás, o palco principal do país estava em péssimo estado. O prédio principal do teatro e suas estruturas de apoio foram construídas ainda em 1856. Após o início dos trabalhos de investigação, já deu para todo mundo ver, para os funcionários e restauradores, que o prédio do teatro e as suas fundações estavam divididas em várias partes. Em 2005 começou a maior e a mais arriscada etapa da obra. Era necessário não apenas restaurar, mas construir do zero as fundações e colocar o prédio do teatro em cima delas. Por todo o perímetro do prédio foram feitas lajes de concreto, Rosswerk. Abaixo delas foram colocadas mais de 2.500 pilhas. Durante todo o tempo de obra, isso serviu de fundação temporária para o Teatro Bolshoi. Rosswerk é uma construção de apoio para todas as paredes do teatro por todo o seu perímetro, ligada uma à outra, é isso. E essas pilhas que estão apoiando todos os Rosswerk. Após isso, em um poço, já foi construída essa parede no solo. E foram construídas essas estruturas construtivas de 5 níveis. E após um tempo ideal para que a construção fique assentada nessa parede no solo, esses Rosswerks horizontais e pilhas foram retirados. Até pouco tempo, no lugar atual da orquestra, era um poço de 30 metros de profundidade, que foi cavado direto no subsolo da Praça do Teatro. Hoje é a Sala Beethoven, uma das mais modernas salas de concerto. A estação de metrô Teatranaia vai estar separada dela por apenas 80 metros, e os projetistas tinham um problema quase impossível para resolver: fornecer isolamento de som para a nova sala. Os projetistas, eles resolveram um problema bastante difícil e fizeram um novo tipo de isolamento de som, que provavelmente não foi utilizado com muita frequência. Ele era chamado de volume dentro de volume. Isso significa que é como se fosse uma caixa de concreto que está sob o solo e é como se ficasse dentro de outra caixa e várias caixas fechando. E existe espaço de ar entre elas, ou também de placas de gesso laminado, que são, como vou dizer, como se fosse um travesseiro para absorção do som. Aqui, sob o telhado do Teatro Bolshoi, ficam as oficinas de costura. Elas são divididas em 2 partes. Em uma parte, costureiras trabalham com seda e chifão das roupas femininas, e em outra trabalham com roupas masculinas, criando peças pesadas de veludo e brocado. Depois da reconstrução do Teatro Bolshoi, depois da reabertura dele, foi resolvido abrir as oficinas do Teatro Bolshoi aqui. Bom, a meta principal era ficar perto dos artistas e produzir roupa perto dos artistas, pois eles quase que não têm possibilidade de achar um tempo livre para provar as roupas. Essas roupas estão preparadas para a peça Iolanta. Esses ternos masculinos, eles foram feitos em um estilo único conforme a cor. Todos são cinza claro, mas mesmo assim, essa roupa é histórica, porque foi feita com esses enfeites que parecem mágicos. A figurinista Helena Zaitseva veste os dançarinos do Teatro Bolshoi há mais de 10 anos. Junto com os colegas, ela refez muitas peças quase perdidas, usando desenhos antigos. Entre eles estão o Balé Corsário, do compositor Adolf Adoni, e a Ópera da Noiva do Czar, de Rimsky-Korsakov. Agora ela está preparando a estreia da peça Iolanta. Existem várias etapas. Bom, por exemplo, nós recebemos um desenho, depois disso o técnico conversa com o artista, o que ele gostaria de fazer com o desenho. Ele sugere algumas amostras. O artista sugere as paletas de cores. A gente experimenta com as tintas no tecido. O artista avalia o resultado e aprova ou não no final.
Complexas e volumosas cenografias para peças teatrais são criadas aqui, nesse enorme conjunto de salas de produção e de armazenagem que está localizado no outro lado de Moscou. Na serralheria, usando peças de metal, eles produzem estruturas fortes que formarão a base de toda a cenografia. Esses são os elementos da cenografia para a peça Katarina Ismailova. Um desses elementos pesa cerca de 5 toneladas, e para prendê-lo usaram mais de 2.500 parafusos. No palco, conforme a ideia do diretor, usarão no mínimo 3 dessas carcaças. Falando de importância, eu posso dizer que isso é tão importante como construir uma ponte, por exemplo. Porque tudo tem que caber em uma pequena sala do Teatro Bolshoi. O número máximo de elementos cenográficos. E precisamos ter certeza que eles estão firmes e seguros com a margem de 9 vezes de segurança. Porque debaixo de tudo isso passam os atores. E é isso. Então essas regras técnicas e artísticas são muito rigorosas. A cenografia pesando 15 toneladas não é o nosso limite. Tudo depende da fantasia do diretor. Os nossos funcionários já construíram palácios enormes, teatros para Bolshoi. Agora, eles estão fazendo a estrutura de um moinho de tamanho real para o balé Dom Quixote. Bom, esse moinho, ele possui polias enormes. Então, tem que usar cinto para movê-las. Nós fazemos isso geralmente aqui, em nossa oficina. Essas polias foram fabricadas pela Flexicam. Elas são feitas de madeira. Quase todos os volumosos elementos da cenografia são feitos com essa máquina totalmente automatizada. Primeiro, o designer gráfico desenha um modelo em 3D do produto desejado. Após disso, o programa calcula e adapta especificamente para a máquina. O operador apenas coloca a peça de madeira dentro da máquina e pressiona o botão. Daqui os elementos cenográficos continuam seus caminhos. Eles são cobertos pela madeira compensada ou pelo policarbonato numa serralheria. E após isso, a oficina de adereços começa a fazer a cenografia. Essa máquina de moldura a vácuo é um ajudante necessário na hora de criar adereços complexos para a peça. Esses moldes são colocados sobre a mesa. Depois a mesa baixa. Os aquecedores ficam em cima do plástico, que foi colocado antes. Esse plástico fica quente e amolece. Quando ele fica mole, os aquecedores abaixam, a mesa sobe e as molduras se encaixam completamente neste plástico. Depois que as molduras ficam prontas, os funcionários ligam os secadores especiais que esfriam o plástico. E após isso, a peça está pronta. Mas nem toda a cenografia e adereços são produzidos do zero. Nos armazéns subterrâneos do Bolshoi há os objetos que foram feitos conforme as tecnologias antigas. Aqui, por exemplo, guardamos móveis e adereços do espetáculo Boris Godunov. Isso é ópera clássica, em uma cenografia clássica. É o cartão de visita do Teatro Bolshoi, podemos dizer assim. Como você pode ver, temos muita cenografia em comum. Móveis, tudo isso está sendo guardado aqui por segurança, pois muitos objetos são realmente valiosos e antigos. E demorou muito tempo para fazer tudo isso. Bem, por exemplo, isso é um chifre, que aqui há elementos metálicos, tipo de gravação. Mais uma vez, isso é muito difícil de fazer, mas é muito frágil e, com o tempo, é claro, ela perde toda a sua aparência. No teatro são guardados centenas de objetos valiosos para serem usados nas peças. Para os adereços frágeis foram criadas condições especiais. A temperatura ambiente nos quartos é de 18 graus, não pode ser menos. Tatiana Zabalueva é diretora da oficina dos painéis de tecido há muitos anos.
E é ela que manda fazer a maioria das pinturas para as peças do Teatro Bolshoi. Hoje aqui está o planejamento do balé Dom Quixote. Conforme as descrições de montagem, temos que produzir mais de 70 unidades para esta peça. E praticamente 80% de tudo são pinturas. É aqui que a ideia de um diretor de arte acaba se realizando. Quadros são pintados em tecido sem costura. Em primeiro lugar, os funcionários aplicam no tecido o padrão do futuro quadro. Em seguida, os artistas e pintores começam a pintar. Levando em consideração a ideia do diretor, os painéis cenográficos podem ter até 30 metros de comprimento. Costurar um painel desse comprimento é muito difícil com a máquina de costura comum. Então, para auxiliar os funcionários, chegou um equipamento moderno. Essa máquina pode costurar tecidos de até 17 metros de altura e uma quantidade ilimitada de metros de comprimento. Costurar na máquina comum é possível, mas é muito difícil, pois o tecido é pesado. E também existe o fator humano. Como dizem, a máquina comum pode estragar a costura. Esta máquina trabalha praticamente sem parar. É isso. E com a ajuda dela, é possível costurar um tecido muito grande. Todos os painéis prontos para uso durante a peça são entregues no departamento de montagem de novo. Esse quarto não é simplesmente enorme. Ele é uma cópia do palco histórico do Teatro Bolshoi. Comprimento, largura, altura, o ângulo de inclinação de 4 graus, tudo é igual ao do palco. E isso significa que tudo pode ser encaixado perfeitamente sob os parâmetros do palco. Depois que a cenografia está pronta para subir, o funcionário abaixa o tubo de metal e, com a ajuda de cordas e grampos, o painel é enganchado no tubo. E o tubo eleva o painel para cima. Cada tubo com capacidade de levantar 750 quilos eleva 8 cabos metálicos. Se a cenografia pesa algumas toneladas, então os funcionários juntam 2 tubos e colocam umas vigas nele, que é uma peça triangular sólida. Ao elevar os objetos, ele irá distribuir o peso entre os 2 tubos. Toda a cenografia criada para o Teatro Bolshoi é guardada em um armazém especial. 560 containers. 80 deles são chamados de tubos, onde guardam os painéis de tecido. 472 containers de 2,5 toneladas cada para cenografia volumosa e dura. A logística daqui é como nos principais portos do mundo: guindastes mecanizados, transporte, contabilidade e auditoria. O armazém é totalmente automatizado. O processo de carga e descarga está controlado na sala do operador. E 2 empilhadeiras enormes de 30 metros cada uma transportam os containers. O peso dela é de 45 toneladas. Ela se move nos trilhos de cima e de baixo. Os 2 trilhos possuem uma velocidade bastante alta. Bom, comparando com a velocidade do carro, são 10 km por hora. Quando a carga termina, o teatro pode receber esses containers. Pela manhã cedinho, na área de descarga do Teatro Bolshoi, aparece o caminhão. Containers com elementos cenográficos são colocados em um dos 5 níveis subterrâneos. Lá, os funcionários do teatro poderão montá-los antes que a peça comece. No momento, o palco histórico do Teatro Bolshoi está sendo preparado para a peça pelos profissionais de iluminação. Eles ajustam as lâmpadas e projetores, que são mais de 30 unidades. Primeiro, tem que verificar todos os elementos da cenografia. Nós estamos conversando com o cenarista, com o artista, como realizar a melhor iluminação. Uma coisa é se esses elementos são desenhados. Aí aparece o problema de como destacá-los. E que as sombras não sejam projetadas nas paredes. Ou, pelo contrário, que as sombras sejam projetadas nas paredes. Isso cria uma atmosfera. Se você usa uma luz baixa, como essa que você está vendo na rampa, você cria uma tensão no palco. Em vez da pesada estrutura metálica de 20 metros e que pesa muitas toneladas, que anteriormente abrigava os dispositivos de iluminação, agora estão pendurados alguns suportes móveis. Eles são fixados em cima do palco.
Cada parte do refletor pode se mover na vertical, independentemente dos outros. Além disso, especialmente para o Bolshoi, foi criada a cortina de luz controlada à distância, e fortes refletores com dinâmicas de cor conseguem criar uma profusão de cores no palco. Com cada dispositivo, é possível fazer algum tipo de efeito. Ou seja, se os dispositivos que soltam gás produzem luz fria e a intensidade deles é muito menos em uma determinada cor, então os modernos dispositivos LED produzem luz azul intensa, por exemplo. Sim, existem dispositivos LEDs. Eles são, por exemplo, como frigideiras, com um monte de diodos com a matriz e cada diodo pode ser controlado à distância. Simultaneamente, os dispositivos permitem também o raio girar. Então existe um monte de efeitos e um monte de coisas que você pode fazer especialmente usando a luz. E também com a ajuda do som. O fosso da orquestra do Teatro Bolshoi é um verdadeiro transformer. Aqui cabe a orquestra sinfônica inteira. Estamos falando de mais de 120 pessoas. O fosso da orquestra possui algumas plataformas que podem ser do mesmo nível com a sala ou do mesmo nível com o palco. A parte central do fosso pode descer alguns andares para baixo, onde se encontram os depósitos da orquestra. Durante a reconstrução do teatro, os especialistas tiveram que restaurar a acústica excepcional da sala, que foi quase destruída durante os tempos soviéticos. Para que o Bolshoi soasse como antes, na decoração dos auditórios do teatro foram utilizados 10.000 metros quadrados de tecido acústico especial. Mas isso ainda não é tudo. Primeiro, as tábuas harmônicas que temos embaixo do palco, no fosso da orquestra, elas foram restauradas. Bom, se tinha algo errado, isso foi trocado. Foram usados materiais específicos, como, por exemplo, pinheiro de ressonância, que é usado para a fabricação de instrumentos musicais. Ele foi usado também para o reparo dessas tábuas. Toneladas de equipamento de iluminação e som, elementos de cenografia, adereços e centenas de roupas. Dezenas de equipes estão cuidando da segurança do teatro. Especialmente para casos de incêndio no Teatro Bolshoi, foi criado um sistema complexo de segurança. Estamos numa parte principal do Corpo de Bombeiros do Teatro Bolshoi. Aqui temos o lugar do operador e sempre tem um oficial de plantão, que é o chefe de plantão. O plantão funciona 24 horas aqui. Aqui temos meios de proteção dos bombeiros, roupas, capacetes e equipamentos que funcionam no ar pressurizado, para que todo mundo possa trabalhar no meio do incêndio, apagar o fogo. No caso de incêndio, imediatamente aparece o sinal do alarme na tela do controlador. 0862, P86. Apitou o sensor do prédio principal. Primeiro andar, fosso de orquestra. P86, 0862, entendido. Verificar o fosso da orquestra. Prédio principal, primeiro andar. Todas as escadas e corredores do teatro são equipados com ventilação contra a fumaça. Os elementos de decoração do interior são feitos de materiais não inflamáveis e antitóxicos. Isso é a cortina contra incêndio instalada no palco do Bolshoi. Sua largura é mais de 20 metros e a altura é mais de 18 metros. Na hora do incêndio, a estrutura de aço desce automaticamente e em apenas 30 segundos dividirá o palco do público. Possuímos uma coisa excepcional, que é chamada escotilha de fumaça, que quando aberta, deixa a fumaça sair do palco. E os bombeiros têm a oportunidade de apagar o incêndio que pode acontecer aqui dentro. Faltam alguns minutos para o início da peça. A orquestra está pronta, toda a cenografia já está no palco. Agora o responsável falará: cortina. E todos os dias são assim. Centenas de pessoas e mecanismos animam este mundo incrível chamado Teatro Bolshoi.